A advocacia muda todos os dias. Novas leis, novas tecnologias e novas formas de trabalhar exigem estudo constante, mas também apoio para transformar conhecimento em segurança profissional. E para quem está começando esse caminho, pode parecer ainda mais desafiador. Além da formação técnica, é preciso compreender a rotina da profissão, construir relações de confiança e aprender a tomar decisões com ética e com responsabilidade. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Caderno Jurídico, especial Mês da Advocacia, uma realização do Grupo Figueiró de Comunicação com produção da Rádio Antena 1 Campo Grande. E o nosso convidado de hoje, ele é advogado e professor João Paulo Sales Delmondes, doutor em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e mestre em Desenvolvimento Local pelo Centro Universitário Dom Bosco. Ele também é especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Paulista de Direito, graduado em Direito pelo CDB e diretor-geral da Escola Superior de Advocacia da OAB de Mato Grosso do Sul, ESMS. Sua trajetória reúne aí advocacia, ensino, produção científica, com participação em diferentes obras jurídicas. E hoje, a nossa conversa terá como foco essa formação profissional, a jovem advocacia e o processo de pesquisa que existe por trás da escrita acadêmica. Professor João Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado. Bom dia mais uma vez a todos, Joel, Stephanie, Kátia. Muito feliz em participar e honrado com esse convite. E essa conversa será mediada pela advogada Kátia Paiva, conselheira estadual da OAB-MS, presidente da Comissão de Empresas Familiares e Holding do IBDFAM-MS, especialista em Direito Civil, Empresarial, Família e Sucessões. Kátia, seja muito bem-vinda também, a palavra é sua. Muito obrigada, Stephanie Brits, Joel Silva. Principalmente tenho que agradecer ao Beto Figueiró, também a Jade, que participou desse projeto conosco. E muito obrigada, doutor João Delmondes, por estar aqui nesse convite que nós realizamos. E mais importante, nesse mês da advocacia, onde é tão importante passar para todos os nossos colegas profissionais a importância da sua função hoje na ESA, né, nossa Escola Superior de Advocacia, e mais importante também demonstrar um pouco dessa pessoa que você é, que todos nós admiramos, conhecemos e também a sua docência. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu sou suspeito de falar, doutora Kátia, né, competentíssima advogada, atuante conselheira lá na OAB, uma referência para todos nós e, sem dúvida, ser entrevistado aqui pela doutora não é muito fácil, né, Joel? Porque as perguntas serão bem elaboradas, então tenho certeza que vai ser uma manhã bastante produtiva. Nunca a frase com conhecimento de causa foi tão bem aplicada como agora. Doutor, mas vamos começar aqui já contando pra gente o que despertou esse interesse pelo direito, né? Quais foram as experiências decisivas para que o senhor escolhesse a advocacia, né? Isso vem de família? Todo mundo é advogado? Como é que foi isso? Não, Joel, 0 advogados ali. Meu pai não é advogado, minha mãe não é advogada, mas foi bastante curioso. Eu me recordo que eu tinha uma dúvida, e olha só que coisa parecida, né? Naquele momento ali de juventude, né, escolar, eu falei, pai, não sei se eu quero fazer veterinária ou direito. Nós temos, na verdade, um tio que é da família do direito, que é irmão da minha avó, ele era uma referência para mim, mas ele não era da advocacia. Foi advogado uma época, mas quando eu ainda não tinha tanto convívio, porque era muito criança, e se tornou juiz, mas assim, de advogado eu não tinha. E aí eu tinha essa dúvida, né? Eu queria ser advogado. Aí eu lembro que eu fiz aqueles, como é que chama? Teste vocacional. Teste vocacional. Aí eu lembro que eu falei assim, acho que eu vou induzir essa psicóloga, eu vou colocar tudo que eu gosto, né? De cachorro, de bicho, de cavalo, pra ver se ela tá certa mesmo. Rapaz, tudo que eu preenchi ali, ela me chamou e falou, olha, tem coisas na vida que são hobbies. E tem coisa que é aquilo que você vai trabalhar. A sua vocação aqui não é para veterinária, mas eu insistia. Aí eu me recordo que uma vez eu fui num churrasco com meu pai e encontrei o Dr. Norton. Não sei se o senhor conhece, dá prêmios aqui, procurador. Aí o Norton falou, João Paulo, ela tá certa. O que é seu hobby? O que você gosta de trabalhar? Daí eu com minha sinusite, rinite que eu tinha, falei, rapaz, é verdade, eu tô ficando muito perto de animal, tô só espirrando com o olho ruim, imagina eu trabalhar com isso, eu não vou dar conta. Aí eu falei, eu acho que eu quero mesmo o direito. E aí eu tinha feito, na época, estágio, né, na faculdade também, enfim, aí fui me encantando e hoje, graças a Deus, eu fui direcionado para o caminho que eu acho que era a minha missão mesmo, sabe? Então, eu realmente não tive essa família tradicional no direito, mas
o direito me encontrou, eu encontrei com ele e hoje vem dando certo, graças a Deus. E qual foi o momento em que o senhor decidiu ensinar? Quando que a docência entrou junto com a advocacia? Ainda no período da faculdade, né, como eu disse, eu tenho essa minha inspiração materna, que é a minha mãe sendo professora, eu já gostava dessa parte de ensinar. E aí, durante a faculdade, eu fui me aproximando dos professores. Sempre fui aquele aluno um pouco, talvez para alguns chato, para outros participativo, né? Eu fui essa aluna chata da faculdade. Hoje eu, como professor, não acho chato esse tipo de aluno. Eu até gosto quando, né, eles nos procuram. Mas eu até contava para vocês aqui. Teve um professor bastante exigente da faculdade que logo depois de formar me convidou para substituí-lo. E aí um foi chamando, depois o outro foi me chamando. O professor Capucho, na época, que é procurador, dava aula na instituição, me chamou. O professor Heitor Miranda também me chamava. Enfim, eu fui ali. Quando eu menos esperava, eu falei, rapaz, já estou substituindo aqui, daqui a pouco reconhece vínculo nessa faculdade, né? Mas aí eu fui, assim, resolvi encarar a docência também não só por gostar dessa parte acadêmica, mas porque eu enxergava que a docência me possibilitaria ter essa rede de contatos que para a advocacia é muito importante, você fazer amizades, você se posicionar, e isso me ajudou muito. Eu acredito que, sem dúvida, eu sendo esse advogado professor, me possibilitou chegar onde eu cheguei hoje à frente da Escola Superior de Advocacia. Então, certamente, não me arrependo de nada. Aliás, por falar na linha do não se arrepender de nada, o senhor falou do Capucho. Capucho. O nome dele, os primeiros nomes eu não lembro. Fábio Jun Capucho. Fábio Jun Capucho. E nessa linha do não se arrepender de nada, eu sempre gostei de brincar com o perigo ali na UCDB. Nós o entrevistávamos, mas não tinha uma vez que eu não colocava o Gangnam Style do Psy de trilha sonora pra ele. Aliás, se estiver nos assistindo, um beijo no coração, uma pessoa maravilhosa, sensacional, né? Gente fina demais. Me deu muita oportunidade. Muita oportunidade. Interessante desse podcast é que todos aqui sempre fazem alguma remissão para o passado de professores que foram importantes, né? Você, Joel, principalmente, você fala várias vezes, mas quase todos que passaram por aqui falaram sobre isso. Mas, doutor João, a sua vida profissional na advocacia, ela te traz quando você tem as suas experiências na advocacia, você leva elas para a sala de aula, como que é essa transição entre o profissional, entre o professor, com a realidade que você vivencia, você leva para eles? Como que é essa surpresa deles, essa aceitação das suas aulas? Bom, isso daí eu acho que é muito importante. Eu percebo essa diferença minha em sala de aula, porque eu tenho um escritório de advocacia, obviamente, bastante ativo, com demandas em andamento, e traz segurança até para você ensinar isso quando você consegue em sala de aula, né, ler aquele texto frio de uma lei. Na verdade, para o aluno que não tem contato com um processo real, talvez ele não enxergue aquilo se materializando, né, no dia a dia para ele. Então, eu leciono hoje processo civil e justamente assim, eu vejo que aquele processo que eu lido às vezes à tarde no escritório e de manhã estou estudando na faculdade é exatamente a aplicação daquilo que eu estou, né, trabalhando no dia a dia. Então, eu sempre procuro trazer experiências reais, porque, sem dúvida, na minha avaliação, isso facilita o aluno a enxergar realmente aquilo que a lei coloca se materializando mesmo, né, no dia a dia prático. Doutor, eu sou apaixonado pelo direito constitucional, né? Inclusive tive a oportunidade de conversar aqui com um dos maiores advogados, que já foi inclusive o presidente da República, o Michel Temer, no escritório de uns amigos aqui. Mas essa galera nova aí, ela quer saber do criminal, quer ir pro tribunal do júri. Como é que é essa... Mas dizem que se apaixonam pelo criminal, mas casa com o civil depois. Já. Como é que é atuar, né, nessa área, né, tão importante, né, a gente falava ontem, inclusive brincava que tinha que votar o SPB. Então, assim, como que é isso de atuar numa área tão... que não desperta essa paixão imediatamente? O constitucional, senhor... Como é que surgiu na minha vida isso, na verdade? A minha linha, né, de atuação no escritório, eu sempre... eu leciono processo civil, né, e fiz após processo civil, em civil. Então, o meu escritório hoje, predominantemente, atua mais na área privada. Quando eu fui fazer o doutorado, e você pesquisa programas de doutorado, né, Brasil afora, porque nós não tínhamos antes aqui em Campo Grande um programa de doutorado, eu encontrei esse em Brasília, mas o constitucional é a linha mãe e ele tem as sub-áreas. Então ele tem quem faz, você pode, advogado do criminal pode fazer esse doutorado em constitucional, mas a linha dele vai ser relacionada ao criminal. O meu caso mesmo foi o direito privado e processual
na ordem constitucional. Então, a linha mãe do doutorado, ela é constitucional, e aí você tem uma sub-área, né? Justamente porque eu estudo constitucional, obviamente, mas eu dou uma centralizada muito mais na minha área de atuação. Só que, sem dúvida, hoje é impossível qualquer advogado, independente da área, não estudar alguns reflexos que você tem, porque tudo que se existe de legislação não pode, obviamente, confrontar com o texto constitucional. Então, ainda que seja uma área pouco escolhida, e você falou talvez dos maiores nomes do direito constitucional do Brasil, né? O ex-presidente, ex não, porque diz que nunca é ex, né? Sempre presidente, Sempre, né? tem que tratá-lo como presidente. Sempre presidente. Então, é uma área que você constantemente, seja do criminal, seja do civil, seja do empresarial, você vai ter que fazer suas estudos justamente em convívio com o texto da Constituição, né? Esses dias, viu, doutora Kátia, um amigo querido de Brasília, João Carlos, me colocou com o presidente Sarney. E aí ele falou, não, isso que eu falei, já sei, tem que chamá-lo de presidente Sarney. Não vai, por favor, né? Conversei uma longa conversa de aproximadamente 40 segundos, doutor. Porque Foi sempre sensacional. Assim, isso, nunca é ex-ministro, você tem que chamar de... Pelo cargo mais alto, inclusive. Mas eu gostaria de ser lembrada se eu tivesse sido presidente da República, alguém falando pra mim, o presidente Steph, mesmo que já fosse afastada do meu cargo há anos, eu conquistei aquele direito ali, aquele espaço. Isso é verdade. É verdade. Doutor, deixa eu aproveitar agora e fazer minha pergunta também. A sua formação, ela reúne aí direito constitucional, direito civil, desenvolvimento local. Como que áreas tão diferentes ampliaram a sua maneira de compreender aí os problemas jurídicos e sociais? Nesse mestrado que participei, a linha de pesquisa que eu desenvolvi foi justamente relacionada ao processo civil para resolver a época da faculdade e logo depois comecei o mestrado. Justamente a minha dissertação, que é o que eu escrevi, foi sobre precedentes judiciais, que é processual, como alternativa para solucionar esses entraves na demarcação de terras indígenas. Aí depois eu vou para o doutorado e sigo nessa linha do processual, mas relacionada à ordem constitucional. Então eu sempre vim dialogando com essa parte do constitucional, por isso que eu acabei procurando esse programa. Mas hoje uma coisa que eu percebo, viu? Nós estávamos ontem, inclusive, participando de um congresso e o painel que eu participei justamente envolvia a questão de pacto antinupcial. Mas o que ela trouxe ali de governança conjugal para casais realizarem pacto envolve uma questão que o advogado não pode se limitar ao direito de família. Ele vai ter que ter conhecimento de empresarial, vai ter que ter conhecimento da parte processual, vai ter que ter conhecimento da parte constitucional. Então, hoje, o advogado, ainda que ele, obviamente, vai centralizar talvez o seu escritório em uma linha de atuação, ele precisa ter uma compreensão talvez mais ampla do direito. Porque se ele não conseguir fazer isso, ele fica um profissional muito limitado, justamente nesse Brasil e nesse mundo que a gente vive de constante transformação, né? Então, sem dúvida, essa formação um pouco mais aberta possibilita você enxergar o direito por outros ângulos também. Ainda aproveitando essa sua fala, explica para nós o que é a sigla ESA, porque muitas pessoas escutam, a ESA faz parte da OAB, mas o que realmente é a ESA e qual é a função dela? Para quem não conhece, né, João, vai achar que é da... Não é a Escola Superior de Armas, não, né? Não é. Eu casei com uma filha de militar, daí quando ela falou, o João foi pra ESA, ele falou, você não era... Mas você viu de Agulhas Negras? Advogado? Não. A ESA é a Escola Superior de Advocacia, né? E a OAB, né, a nossa seção aqui de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, ela tem 2 braços, né? Então nós temos diversas seccionais no interior, nós temos a OAB Nacional e a nossa aqui também local, ela tem a Caixa de Assistência, que é o braço assistencial da OAB, que vai discutir essas questões a benefícios. Quando o Joel se tornar ali advogado, você vai poder ter acesso a um plano de saúde do Einstein, Joel, que você entra aí no seu celular e faz aquela consulta por telemedicina, tudo isso você tem acesso ingressando nos quadros da ordem. Mas a ESA, especialmente, ela cuida da capacitação. Então nós vivemos aí num mundo que aprovam leis quase que semanalmente, né? Então o advogado ele precisa estar antenado a essas situações. E a ESA é isso. Nós temos ali, se vocês puderem acompanhar depois as redes sociais da ESA, eventos semanalmente. É bem difícil manter, né, isso que a gente vem fazendo ali, mas a equipe tem conseguido fazer isso. E desde temas que vão da reforma tributária, que agora é um dos assuntos que estão mais deixando não só os advogados, mas qualquer cidadão preocupado com isso daí. Então nós criamos ali pela ESA um projeto chamado Observatório da Reforma Tributária, onde eu chamei a comissão de tributário para poder pegar os profissionais que atuam apenas com isso,
para ficar fazendo palestras aqui em Campo Grande e também no interior. E chegar ao final do ano ou no próximo ano, no começo, lançar um compilado aí daquilo que pode, não pode, o que vai mudar, o que não vai mudar, para a gente poder, de fato, contribuir com alguma coisa. Mas nosso papel ali é manter essa formação continuada em todas as áreas. A gente não segmenta e escolhe uma área. É palestra de penal, é palestra de família, de empresarial, enfim, de todas as áreas nós temos ali eventos semanalmente. Muito bom, doutor. E aí, para o ouvinte, ela perguntou da ESA, e as responsabilidades que o senhor também assumiu ao se tornar o diretor-geral da ESA, né? Tem assuntos que são identificados realmente, que precisam virar cursos, oficinas, como o senhor falou. Como que é feita essa gestão aí? Do que é necessário nessa área de atuação da ESA? Eu participo da escola já tem alguns anos. Eu entrei ali na escola como convidado e também aqui uma das referências que eu tenho de profissional, o professor Ricardo Pereira. Eu fui tesoureiro dele na ESA. Então, acho que gratidão, né? Algo Sim, que com certeza. é dívida que não prescreve, viu, Joel? Então, isso daí sempre tem que lembrar de quem nos estendeu a mão. Então, o professor Ricardo abriu a porta e me levou para essa. Depois, eu virei vice da professora Lauane. E agora, quando eu assumo a escola, eu já tinha, então, obviamente, uma experiência de como que ela acontecia ali, essa gestão mais administrativa. Mas eu procuro, e a Kátia... eu sempre às vezes converso com ela sobre isso, ela já fez eventos em parceria ali com a gente, eu tenho uma escuta assim dos colegas, de entender o que eles querem mais, a gente sempre está lançando ali perguntas para quem das comissões, eu deixo a ESA muito aberta, eu até brinco aqui, ó, a ESA não está de porta aberta para ninguém da OAB, vocês têm a chave da porta, é só chegar aqui e falar que você quer fazer o evento que você vai conseguir nem tocar a campainha. Realizar. Porque assim, a OAB tem mais de 100 comissões, das mais diversas áreas, então assim, nós temos obviamente alguns temas que já são os mais palpitantes, né, aqui do nosso, por exemplo, rota bioceânica, é um tema que todo mundo está querendo ouvir, das possibilidades que isso tem para tirar para o direito. Reforma tributária, nós acabamos de falar aqui, eu sei que os advogados estão ansiosos para poder entender sobre isso. Reforma do Código Civil, nós temos um evento em conjunto com o IBDFAN até no ano anterior, então assim, nós já temos, Stephanie, alguns assuntos que a advocacia fica mais antenada porque é aquilo que está mais no dia a dia do noticiário. Mas eu não posso ficar me limitando a isso, porque tem algumas demandas muito específicas, né? Então, por exemplo, nós tivemos agora uma alteração recente que o tribunal fez para exigir que sessão de precatório seja por escritura pública, por exemplo. E eu sei que tem uma quantidade de advogados aqui do estado que vivem, né, de negociação e comércio desse precatório. Então, o que eu fiz? Busquei uma pessoa que entendia do assunto, chamei para dar uma palestra lá. Então, assim, a gente se conecta com as pessoas para poder entender qual que é a necessidade da advocacia e aí trazer. Que seja um evento para uma pessoa. Eu até brinco ali, já fiz evento que tivemos 2, 3 pessoas, mas tivemos evento que tinha 2.000 pessoas. Eu não vou deixar de atender pela quantidade. Eu quero entregar uma qualidade, porque depois eu sei que esse curso fica gravado ali, o advogado que despertar interesse, ele vai poder acessar isso na plataforma da escola. Aliás, uma biblioteca, né, de consulta exatamente. o tempo inteiro que ele precisar. Aliás, a gente está fazendo aqui o podcast, mas o senhor está falando alguns nomes, eu não posso lhe mandar alô, como a gente manda no rádio. Então, para a doutora Lauane, para o Wolf Camargo, para essa turma toda que sempre está, né, aí ajudando, trabalhando em prol da advocacia, um grande abraço. Não, e mais um ponto importante, porque todos nós participamos e auxiliamos uns aos outros para construir toda essa dinâmica de temas dentro da OAB. Mas aí, fala para nós também, João, como é com relação a essa plataforma, porque a maneira como a ESA descobriu para poder atingir de uma forma rápida e eficiente aos advogados do interior. Conte como que ele pode acessar, como que funciona toda essa dinâmica. Como que funcionava, como que está funcionando e como que agora nós vamos fazer uma transição ali, né? No início da gestão, uma preocupação que o presidente Bito tinha e que me foi transmitida, era essa cobrança com razão dos advogados do interior também terem acesso a esses professores que lecionavam aqui na ESA. Então, desde o dia que nós entramos, Stephanie e Joel, nós transmitimos ao vivo todas as aulas da ESA. Só não transmite se tiver uma chuva aqui, alguma coisa, um raio, algo derruba que impeça a internet. Mas nós... E aí, qual foi o momento mais rápido? Como que eu posso amanhã já começar a transmitir? Nós temos um canal do YouTube, então a escola hoje transmite pelo Instagram e transmite pelo YouTube da ESA, todas as aulas. Então, assim, o advogado que assiste pelo Instagram, ele só não consegue a emissão do certificado, porque eu não consigo também validar que ele, de fato, assistiu a live, né? Mas pelo YouTube eu já estou conseguindo fazer isso, a gente consegue jogar o QR Code ao longo
da palestra e ele registra a presença, ele até é certificado por esse evento que ele participou. E agora, nós temos aí 2 meses, isso não foi lançado ainda porque eu estou fazendo um laboratório ali para entender como é que isso vai funcionar, mas a ESA vai ter uma área do aluno agora, uma plataforma que vai fazer a gestão mesmo. Por exemplo, o YouTube é maravilhoso, o advogado já acessa lá. Só que vai ficando um curso em cima do outro. Então eu percebo, eu sou advogado, eu olho lá. Às vezes eu quero achar uma aula específica, eu tenho que ficar rolando bastante para encontrar. Então agora essa plataforma nossa, ela vai ser bem próxima a essas plataformas que nós temos aí de streams, né? Então o pessoal vai abrir ali, a aula vai estar mais direcionada, ele vai ver as áreas, e isso vai ficar muito mais intuitivo para o advogado. Então, ao longo do próximo mês, aí eu pretendo lançar essa plataforma, o advogado vai fazer um cadastro rápido, e a gente já usou agora nos últimos eventos, né? Acaba a palestra, ele nem espera para receber o certificado 1 ou 2 dias depois. Já sai na hora o certificado. Ele entra na plataforma, Já vai lá, registra a presença e tem um outro botão que ele coloca emitir certificado. E aí já sai certificado dali. Ela pode linkar esse certificado ao LinkedIn dele, que é hoje uma rede também que pode abastecer essa capacitação do profissional. Então, tudo isso a gente tem feito e ela vai ficar aliada a um aplicativo da ESA, que vai ser lançado. Eu vou até complementar, então, a pergunta, porque, assim, pelo YouTube, você percebe que qualquer pessoa de qualquer área pode ter acesso a essas informações e, inclusive, tirar suas próprias dúvidas. Mas, quando você traz essa plataforma, ela, de uma certa forma, vai ser direcionada, então, só para o advogado. O advogado sul-mato-grossense, ele consegue fazer o cadastro dele ali. Até advogado de outra estado. Região. É até engraçado, porque nas últimas aulas da ESA, o pessoal fica interagindo ali no chat, né, do YouTube. E aí tem participado de um pessoal que manda lá assim, fulano, Distrito Federal, não sei o que, São Paulo. Eu falo, gente, isso é bom, né? Porque o pessoal tá se interessando por eventos daqui, né? Mas a ideia nossa, obviamente, como ESA MS, é possibilitar esse acesso aos advogados, mas não vai ser algo restrito. Quem estiver de fora para fazer um cadastro, a plataforma vai aceitar. Ótimo. Inclusive, a nossa ideia, e justamente até por ser professor, é estimular que os acadêmicos já façam cadastro nessa plataforma. Por que isso? Porque, na verdade, o futuro profissional ele está dentro da faculdade. Então, qual que é a nossa ideia? Eu pretendo aproximar a ESA cada vez mais desses profissionais. Porque eu acho importante o advogado não só ficar restrito a um ambiente de sala de aula, mas ele também se conectar com outros profissionais que já estão no dia a dia ali, né? Desse exercício prático. Então, é uma plataforma que vai abrir para advogados, para estudantes e para qualquer profissional do direito. Do direito. E dentro disso, doutor, assim, além do conhecimento técnico, né, que a ESA já tem proporcionado aí regularmente para esses novos advogados, quais são as habilidades práticas que precisam estar presentes de maneira imprescindível na formação desses advogados? Olha, um advogado hoje ele precisa dessa capacitação técnica. Não tem como você enfrentar os desafios que essa profissão apresenta se você não for um advogado que constantemente vem se mantendo atualizado. Seja por meio de uma pós-graduação, por meio de um curso rápido que você faz, por uma participação em congressos, né? A gente sabe que você vai em eventos, que nem, por exemplo, esse que nós participamos aqui, você sai dali já sempre com uma coisa nova. É impressionante. Então você não consegue ficar parado no direito e estagnado dizendo que já sabe tudo. Isso é impossível. Então a minha avaliação para um profissional é que ele tenha essa capacidade de ficar sempre tecnicamente atualizado. E uma coisa essencial para a advocacia, comunicação. O advogado ele precisa se comunicar, né? Hoje nós temos, inclusive, aquele que é um pouco mais retraído, que não gosta de falar. Já existem cursos para isso, mas ele precisa dialogar. Porque é uma profissão que envolve, né? Você vai ter o diálogo desde quando você atende a pessoa e quando você vai pedir isso no judiciário, né? Então, o advogado ele tem que saber se comunicar, seja com o seu cliente, seja com os seus colegas de profissão e com o judiciário, onde você vai levar a sua pretensão. Então, sem dúvida, hoje, 2 qualidades essenciais que o advogado precisa é o estudo constante para manter a técnica dele sempre atualizada e, sem dúvida, a comunicação. Acho que a comunicação é essencial para tudo, né, doutor? Se a gente parar para pensar, até nas relações interpessoais que a gente tem profissionalmente. Porque se a gente não soubesse comunicar... Legisla para nós um pouquinho.
Eu legislo na qualidade de profissional da área de comunicação. Eu acredito que realmente seja essencial. E não é só porque você quer persuadir alguém, porque você quer imprimir a sua forma de pensar. É porque você também consegue abrir diálogos, Isso. né? Para você entrar dentro de uma discussão saudável, construtiva, onde você consiga realmente fazer com que, no caso do advogado, a pessoa entenda o seu lado, você entenda a parte, você entenda até a lei e consiga encontrar uma alternativa como um todo. Então, ela é essencial para tudo, né? Com certeza, com Muito. certeza. E como que você vê, João, a questão do recém-formado? Quais são as maiores dificuldades que você percebe naquele que vai assistir às aulas da ESA, pela inexperiência? O que eles mais buscam hoje em dia com os programas que você oferece? Hoje, na verdade, eu vejo que muito advogado que acabou de ingressar nos quadros da ordem, ele tem aquele receio, né? Como que eu vou fazer a captação dos meus clientes? Como é que eu vou ser contratado? Eu acho que essa é uma preocupação de todo mundo que sai da faculdade. Saí hoje. Como é que vai ser o dia de amanhã? Alguém vai me procurar? E o que a ESA tem possibilitado nisso e o que eu incentivo hoje o jovem advogado, né? Você tem um cartão de visita que antes não existia, né? Que são as redes sociais. Então, você tem diversas redes sociais e você pode ali colocar, por exemplo, tem muito jovem advogado que sai e começa a gravar vídeo de dicas, ele expõe ali um segmento que ele pretende atuar. Então, você consegue hoje, diferentemente de alguns anos atrás, onde você tinha que ter um relacionamento mais pessoalizado, mesmo de contato físico com as pessoas, para poder ser procurado, hoje a rede social possibilita o jovem advogado. Então, uma angústia que eu vejo hoje deles é muito essa, de que, olha, como que eu serei né, contratado? Então, sempre dicas que eu dou procure uma comissão da OAB que te desperte interesse. Sim. Ali você vai fazer relacionamentos com colegas que atuam naquela mesma área que você tem interesse. E aí talvez você já perde aquela insegurança inicial de fazer alguma coisa sozinho, porque você tem colegas mais experientes. E isso eu sempre levei também para minha vida de advogado, né? A parceria que você faz com outro colega. Às vezes você ganha menos, mas você pode fazer muitas parcerias que vai acabar ficando Com elas certeza. por elas e isso te entrega um trabalho técnico muito melhor. Então o advogado ele precisa ingressar em uma comissão para ele poder ter esse apoio dos outros colegas e fazer parcerias, mas sem dúvida, aprender hoje a lidar com essas questões das redes sociais, porque isso é uma vitrine, é um cartão muito importante. O cliente, quando ele procura você hoje, certamente ele vai ver quem você é nas redes sociais ou procurar alguma coisa sobre você na internet. Então, essa é uma das referências que eu acho que a gente busca passar ali. Pro bem e pro mal, né? O cara coloca na rede social dele, sextou, tô cheio de trabalhar. Olha, eu vou querer contratar um profissional desse como, né? É a construção do posicionamento, né? Legislando em causa própria. Eu fui marqueteira durante muito tempo e estudei bastante sobre o posicionamento do digital. E existe uma pesquisa, doutor, que falou exatamente isso que o senhor falou. O fator compra, decisão de contratação está totalmente ligado às redes sociais hoje. Por quê? O seu futuro cliente vai pesquisar. Quero um advogado para fazer o meu divórcio. Vai aparecer uma lista de nomes. Sabe qual é o primeiro lugar que ele vai para pesquisar? O Instagram. E aí ele vai olhar o Instagram desse advogado, vai olhar como que esse advogado se apresenta, vai olhar a forma com que ele se comunica e aí ele vai tomar o fator de decisão. Então, é um posicionamento que, assim, não deveria ser, mas nós caminhamos numa evolução de sociedade onde tudo você precisa de uma prova social, tudo você precisa de uma construção de autoridade e posicionamento. Então, até se a ESA puder dar treinamentos em relação a essa construção de posicionamento digital, eu acho isso extremamente relevante. E não só para os advogados, para todos os profissionais que estão se lançando, todas as pessoas que querem ter imagens públicas também, né? E é claro que nós não vamos entrar nesse debate, mas até a questão política hoje prejudica alguém de ser contratado. Então tem que tomar muito cuidado com as redes sociais. E além dessa questão que você colocou e pontuou muito bem, eu também acho a questão de uma postura, a maneira como você se veste, a maneira como você se representa, a maneira como você fala. Eu acho que nós precisamos colocar, às vezes, aulas específicas para as pessoas entenderem que a imagem vem de antes de qualquer coisa, inclusive do seu próprio conhecimento. Isso fala muito mais alto. Sim. E o jovem precisa ter essa consciência, porque não é ser liberal, não é ser preconceituoso ou reservado, mas é muito mais além.
é algo que você está construindo quem você será no futuro. E todos precisam de trabalho. Trabalho é uma ferramenta útil, né? Ou seja, você precisa não porque ele te enobrece, mas você é uma ocupação útil, necessária, que as pessoas precisam entender como funciona. E o jovem, muitas vezes, ele está perdido. Você, com essa docência toda, você percebe lá no banco da faculdade, dos seus alunos, que eles estão perdidos, ou muitos que estão na área de direito já têm essa consciência, e isso faz mais parte de outras áreas que nós temos aí. Muito. Só para complementar, eu não poder deixar de falar isso também, a OAB, obviamente, ela tem algumas restrições com relação às redes sociais. Então é importante o advogado, nós temos provimentos do Conselho Federal que orientam como que você pode se posicionar nas redes sociais. Então, assim, não é algo proibido. Desde que você faça de acordo com a regulação que a classe coloca, você vai divulgar o seu trabalho ali. E aí, nessa pergunta, sua, Kátia, eu percebo isso assim, eu, pelo menos enquanto professor, eu estimulo muito ali que eles participem. Eu tento aproximar os meus acadêmicos ali, que são meus alunos, dessas questões da ordem, porque eu falo, gente, tem até comissão de acadêmico e estagiário. Agora e uma coisa que é interessante, e eu tive isso na época da minha faculdade, a sua carreira, ela não começa quando você forma. Ela começa no dia que você entra na Ela faculdade. começa no dia que você ingressa na faculdade. Então, se você já tem uma postura ali, talvez, enquanto acadêmico, fazendo algumas coisas que não são compatíveis com a profissão que você vai escolher, isso certamente vai te trazer uma influência pro lado ruim. Né? Vão olhar você com outros olhos. Mas se você também for uma pessoa que já tem uma postura acadêmica, um ambiente mais participativo, né? Você pode certamente mostrar para seus professores que você é um profissional já um pouco diferente. Então, assim, sem dúvida, isso é o que eu coloco para eles. A sua carreira não começa no dia que você pega o seu diploma aqui na faculdade, e sim no dia que você ingressa nela. Então, já tem uma postura a partir daqui que certamente você vai sair um profissional muito melhor. Doutora, a gente está caminhando aí para o final. A doutora Kátia já está preparando o nosso ping-pong. Raquetes e bolinhas em mãos. São perguntas rápidas, assim. Mas antes eu quero perguntar uma coisa que a gente fez recorrentemente para todos os nossos entrevistados aqui. Inteligência artificial, que falamos nos bastidores aqui no intervalo. A gente sabe que é inevitável, é uma ferramenta necessária, que ganha tempo de todos os profissionais, em todas as áreas, mas no direito ela tem papéis assim cruciais. A gente falou até com o Dr. Mansur, com o Dr. Vladimir, que eram carrinhos de supermercado com páginas e páginas e quilos de papéis, liturgias, coisas infindáveis. Qual é vamos dizer assim, o que o senhor vê, como que o advogado consegue usar essas ferramentas no exercício diário da profissão dele, respeitando, né, legislação, respeitando até a área de conhecimento? Qual é esse maior desafio em conseguir atuar a advocacia usando uma ferramenta que, ao mesmo tempo que te dá tempo, ela pode prejudicar ou, como dizem os profetas, né, do amanhã caóticos, tirar a minha vaga no mercado de trabalho? Nós estamos no mês da advocacia. E o primeiro evento que nós fizemos no dia 4 desse mês foi uma oficina prática de inteligência artificial da ESA, justamente para fazer com que o advogado que já conhece essas IAs saiba implementar dentro do seu escritório. E uma coisa que ficou muito clara, tanto nessa oficina e em outros eventos que nós organizamos, é que o advogado, ele não será substituído pela IA. É o que nós conversávamos aqui no bastidor. O advogado, o acadêmico, se ele se preocupar em fazer aquele estudo de doutrina mais denso, ele pesquisar jurisprudência nos tribunais, ver o que profissionais da área estão falando, ele vai conseguir, muito mais do que qualquer outro profissional, dar os comandos necessários para que a IA possibilite. Então, a IA, ela vai ser um acelerador de pesquisa para o advogado, que já tem um prévio conhecimento técnico daquilo que ele quer buscar. Porque se ele só joga o que ele quer e ela entrega, ela vai te responder tudo o que você quer, ainda que isso seja errado. Agora, você, como advogado, tem que saber fazer esse filtro. É um caminho sem volta, a gente não tem como lutar contra isso, tá? Mas é o que você falou, uma frase que me chamou muita atenção aqui, né? Você tem que ser aquele advogado que, se apagar a luz, acabar a internet, alguma coisa nesse sentido, você consegue abrir seu notebook e redigir sua petição. Sem a IA. Mas se você tiver IA, é óbvio, sozinho você vai fazer aquilo ali
em 2, 3 horas. Talvez com a IA você faça em 30 minutos, 40 minutos, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela vem para somar, porque a advocacia, sendo uma profissão que trabalha com prazos, né? O advogado lida no dia a dia com prazo. Ela vai ser uma aliada justamente a abreviar esse tempo do advogado. Então, eu penso assim, o profissional tem que usar ela como mais um braço dentro do seu escritório, que certamente vai melhorar muito a qualidade técnica de escrita dos advogados, se você souber dar os comandos necessários a ela. Eu brinco que todo mundo tem um funcionário e você tem que usar a IA como um funcionário. Um assistente jurídico. É um assistente jurídico diário ali. Muito. Muitas vezes a maior dificuldade nossa no exercício da profissão é fazer o início do esqueleto de uma petição. Então, às vezes, o cabeçalho, o estagiário geralmente já deixa pronto esse cabeçalho e a gente continua com as defesas práticas. E o IA já faz isso em segundos. Então, facilita toda a nossa tese de construção. Vamos então, Joel, começar o nosso ping-pong para... Ping-pong. Vou apitar aqui. Vamos lá. Advogar ou ensinar? Tem como ser os dois, advogar e ensinar? Não, você tem que escolher um. Doutor, o senhor tem que escolher um agora. Eu vou te dizer advogar, porque advogando eu estou ensinando, então... Muito esperto. Mas é liso, né? Parece advogado. Parece. Livro impresso ou leitura digital? Impresso, eu sou raiz. Planejamento ou inspiração? Planejamento. Uma qualidade indispensável para um professor? Leitura. Uma qualidade indispensável para o advogado? Persistência. Existe um melhor momento para continuar estudando? O próximo dia. Uma palavra para definir a ESA Mato Grosso do Sul? Capacitação constante. O que a jovem advocacia mais precisa hoje? Diálogo. Um conselho para quem deseja começar a pesquisar? Estude. Agora complete essa frase. Compartilhar conhecimento é? Se aperfeiçoar na profissão. Muito obrigada, Dr. João Delmontes, por estar aqui hoje conosco, fazendo esse podcast muito enriquecedor. Foi muito legal, foi muito gostoso estar com você aqui, principalmente no sentido de você colocar toda a sua experiência, não só como advogado, mas como docente, como amigo, colega, participante do nosso constante OAB MS. Quero aqui deixar meu agradecimento, Stephanie, por ter participado comigo, conosco, todos aqui, nessa semana da advocacia. Obrigada, Joel, por toda essa participação, principalmente por ter me permitido estar aqui com vocês nessa mediação, uma pessoa aqui que não tem nada de jornalismo, né? Apenas como advogada raiz, mas agradecer também a Antena 1, ao Beto Figueiró, a Jade Fialho, e estamos aí no nosso canal do YouTube 96 News, com certeza depois vamos passar o link para que todos os seus alunos possam ver um pouquinho mais de vocês. Legal, pode deixar. Obrigado, viu, Kátia? Você é uma querida amiga, sempre gentil, um profissional extremamente competente. Eu fiquei muito feliz com o seu convite, com a Jade também. Registro aqui meu agradecimento a ela. Me senti muito à vontade com vocês. Foi um bate-papo leve, tranquilo. Joel, muito obrigado. Você sempre foi uma referência do rádio aí. Eu que tenho essa... Não sabia que era lá que você começou. No começo de tudo. Então, assim, fica aqui meu agradecimento também a você pela condução. Stephanie, muito obrigado e vou fazer o registro aqui. Eu quero voltar para tomar esse café, porque ele é muito bom. Ai, que bom! Então, Toda assim, semana, todo dia eu trago um cafezinho novo. Eu vou trazer sabor panetone na segunda-feira. Olha só, Olha, tá quase chegando o Natal de já. Natal. O podcast, ele vai ao ar e a pessoa assiste a hora que ela quiser, de manhã, de tarde, à noite, mas eu não posso deixar de dizer para o senhor o seguinte: bom dia. Bom dia. Gente, hoje conhecemos melhor o trabalho da Escola Superior de Advocacia e refletimos sobre a importância da formação contínua, o apoio à jovem advocacia, da pesquisa para a construção e o conhecimento confiável. Esse foi mais um episódio do podcast Caderno Jurídico, especial Mês da Advocacia, uma realização do Grupo Figueiró de Comunicação com produção da Rádio Antena 1 Campo Grande. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Continue acompanhando aí o nosso canal no YouTube, que sempre vai ter novidades, viu? Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.